Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larry Vidica e nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Hoje nós teremos uma aula sobre cidadania, a conquista do povo brasileiro. O Brasil foi um país governado por militares durante 21 anos, de 1964 até 1985, nós fomos regidos pelo regime militar. Os nossos presidentes militares foram General Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar. Então, o Brasil sob o regime militar. Como que era o nosso país durante o governo militar? Então, nesse período, foram demitidos funcionários públicos, caçaram políticos e prenderam jornalistas, líderes sindicais e líderes estudantis. O povo não votava para eleger seus presidentes, que eram escolhidos pelo alto escalão do exército. Então, o povo não participava da escolha presidencial. Os nossos presidentes eram sempre todos militares e eram escolhidos, em sua maioria, pelo alto escalão, pela alta cúpula do exército brasileiro. O governo militar fez muita propaganda para promover o seu regime, com vídeos, filmes, jornais, revistas, álbuns de figurinhas e até mesmo o futebol foi utilizado como promoção do regime militar. O nosso tricampeonato mundial de futebol é um exemplo disso. A seleção brasileira de 1970 foi apresentada pelo governo Médici como sendo uma conquista do regime militar. A seleção de 1970, tendo conquistado o tricampeonato, foi apresentada à nossa nação como se isso tivesse sido um feito do governo militar, para vocês compreenderem como era a propaganda maciça utilizada pelo governo militar como forma de promoção do regime. A resistência democrática. Tinha resistência no país, professor? Tinha, e muita resistência. A chamada resistência democrática à ditadura militar. Setores favoráveis à democracia ofereceram uma intensa resistência, como é o caso dos artistas, dos estudantes, dos trabalhadores, políticos e pensadores. Então, uma grande parcela da nossa sociedade resistiu ao regime militar e lutou pela democracia no nosso país. A resistência nos campos teatrais, no campo artístico. No teatro, o primeiro protesto foi com o show Opinião, de 1964. O show Opinião mesclava teatro, música e poesia, e ele denunciava a injustiça social e a opressão. O show Opinião era encenado e interpretado pela cantora Nara Leão, saudosa Nara Leão, e pelos compositores Zequete e João do Vale. As músicas interpretadas no show falavam da vida difícil da população pobre brasileira durante o regime militar. Um ponto alto do show Opinião era a canção Carcará, de João do Vale, sobre a fome no sertão, sobre a miséria no sertão, como um alto teor de crítica social a uma ausência de uma ação efetiva por parte do governo militar na resolução dessa problemática. Mas tinha também, além da resistência artística, teatral, uma forte resistência estudantil no nosso país. No ano de 1968, os movimentos estudantis espalharam-se pelo mundo todo.
não só pelo Brasil. Era algo, né, que se espalhava, né, durante a década de 60, principalmente no final da década de 60, pelo mundo todo. Para que vocês tenham uma ideia, em Paris, capital da França, né, os estudantes gritavam: é proibido proibir. Você está sendo intoxicado pela rádio e pela TV. TV e jornal contam mentiras. E muitas outras palavras de ordem desse sentido eram pronunciadas pelos jovens manifestantes, estudantes franceses. No Brasil não foi diferente, né? Nós vivíamos o regime militar e a juventude brasileira também protestou, né, como em vários outros pontos do mundo, contra o regime militar. Os estudantes protestavam na forma de passeatas nas principais cidades brasileiras. Os protestos eram por liberdades democráticas e pelo fim, óbvio, do regime militar. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar decretou o Ato Institucional número 5, ou também conhecido como AI-5. Primeiro, o que são os atos institucionais? O governo militar acabou com a nossa Constituição. O governo militar, né, governava de forma absoluta, como se fosse um regime absolutista, estando acima da Constituição e da lei. Para isso, para que eles pudessem fazer o que eles quisessem, eles governavam na forma de decretos, de atos institucionais, que davam a eles plenos poderes. De todos os atos institucionais criados pelo governo militar, o pior de todos foi o AI-5, o quinto ato institucional. Por que o AI-5 foi tão terrível para a democracia, para o país, para o Brasil, né? Ele dava os seguintes poderes ao presidente militar, ao presidente da República do momento, né? Primeiro, suspender direitos políticos, como o de votar e de ser votado. Essa suspensão ocorria sempre para as pessoas que eram contrários ao regime, contrários ao governo militar. Cassar mandatos de vereadores, de deputados e de senadores. Eles também tinham esse poder pelo quinto ato institucional. E também dava poder ao presidente de estabelecer a censura e a tortura em nome da ordem nacional. Então, o quinto ato institucional foi um golpe direto na democracia brasileira. Por isso que ele foi o pior de todos os atos institucionais. Além de legalizar a violência, né, para os presidentes militares manterem a ordem, né, essa ordem estabelecida por eles. O movimento Diretas Já vem como consequência a tudo isso, né? Durante 21 anos, o presidente da República era escolhido indiretamente por deputados e senadores e pela alta cúpula do Exército Brasileiro. O povo queria muito mais que isso. O povo queria eleições diretas para presidente da República. O povo queria votar e escolher o seu presidente. A campanha das Diretas Já, iniciada em São Paulo, na capital, na cidade de São Paulo, no ano de 1983, espalhou-se pelo país inteiro com o grito de Diretas Já. O povo queria imediatamente votar e escolher o seu presidente. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês curtam o nosso canal, nesse botãozinho aí para curtir o canal, para se inscrever no canal. Inscrevam-se no nosso canal, isso é muito importante. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. O sininho de notificação, para sempre que nós postarmos algum conteúdo novo, você ser notificado dessa postagem, isso é muito importante. Um grande abraço, um grande beijo, fui e até a próxima.